pelado contra eles, num certo sentido. Ainda sobre esse problema do acordo, hoje o Lula ele está sendo acusado pela Mônica Bergamo, pela primeira vez uma acusação que é válida, que eu acho que é válida, de ter afundado aí as negociações do novo arcabouço fiscal, como se chamou isso daí. Ter afundado as negociações? Ele falou, diz a Mônica Bergamo aqui, que é o seguinte: só Lula não gostou do arcabouço, só isso explica as idas e vindas. E ela fala que o Lula está empurrando com a barriga o negócio, jogando para o Congresso Nacional, fazendo todo um drama, não quer, decidiu só ver a proposta na véspera da viagem dele à China, e depois falou que só vai discutir depois que ele voltar, que ele estaria enrolando, porque ele não gostou da proposta. É possível. Inclusive, eles dizem que o Haddad tem uma situação difícil, que ele tem que sempre ficar lutando contra o governo, leia-se o presidente Lula. Como é que na verdade, o governo é o Lula, não é ele. Não é o Haddad. Você vê a inversão que a imprensa faz? O Haddad fica lutando. O Haddad deveria ser um ministro, quer dizer, uma pessoa que está aí a serviço do presidente da República, né? Ele não é o governo, não foi eleito. Mas também a gente deve tomar cuidado com a fofocaiada, né? Nós não sabemos efetivamente o que está acontecendo lá, como é o relacionamento do Lula com o Haddad, nós não sabemos de nada. Então é complicado a gente também sair por aí atirando. Mesmo com a colocação dele, assim, eu falo que o Lula hoje também deu uma declaração sobre economia. Ele falou: os livros de economia estão superados. Se o Estado é capaz de conviver com dívida de 1,7 trilhão, por que não pode conviver com um pouco mais de subsídio para a pessoa se tornar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um cidadão de padrão médio e esse país voltar a crescer? Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão de a gente governar. Não tem investimento maior do que salvar uma vida. Como pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gastos? Muito bem colocado. Poderia ser colocado até pelo PCO, né? É uma declaração que poderia ser dada pelo PCO, com exceção de que os livros de economia estão superados, porque na realidade são livros que só servem ao interesse dos grandes capitalistas, né? O Lula está certo, não tem que se guiar por livros de economia. É uma barbaridade que os banqueiros recebam 1,7 trilhões de reais, enquanto que o povo passa fome, né? Isso daí não é uma coisa normal, não é aceitável. A gente vê, né? O grande problema aqui no Brasil é o problema da falta de desenvolvimento, né, econômico e social. Na França, o Macron propôs cortar 2 anos, acrescentar 2 anos para o pessoal se aposentar, e o país está literalmente pegando fogo. Aqui você tem 50 milhões de pessoas na miséria total. E o país ainda não pegou fogo. Não é porque o povo seja... Não vamos cair nessa baboseira, né? Que o povo não sei o quê. É a falta de organização política, sindical. Então, há uma dificuldade de reagir, né? Mas eu acho que se o governo Lula não conseguir fazer o que ele vai fazer, o povo vai reagir, sim. Eu acho, inclusive, que a gente já tem que estar preparado para isso daí, porque o debate político chegou num ponto em que o presidente da República ele está tendo que falar que ele quer tirar o povo da miséria e o pessoal não deixa ele de jeito nenhum. Quer dizer, isso já é meio que uma declaração de guerra, não é? Declaração de guerra que não é do Lula, é dos outros, né? Ele está reagindo à situação. Você falou que os outros não querem deixar. Eu queria trazer uma notícia rapidinho aqui, antes de a gente passar do bloco econômico. O ministro Carlos Lupe, do PDT, ele apresentou aí uma medida que reduziu a taxa máxima de juros do consignado para os aposentados, que é o seguinte: é uma taxa que os bancos poderiam cobrar até tanto para
para o consignado do INSS. Ele baixou aqui uma taxa que era realmente uma coisa absurda de você poder cobrar. Ele quis limitar a taxa para mais ou menos 1%. Hoje tem banco que cobram 8% ao mês no consignado. Isso é um crime contra a economia popular, né? Como é que o cara vai pagar uma prestação com 8% de juros que é baseada no salário dele? Sem falar que ele não pode deixar de pagar, também tem esse detalhe, né? Porque é descontado na fonte, é o consignado, é uma coisa obrigatória, impositiva. Ele reduziu aqui, a lei permitia 2,14, me confundindo aqui, e ele passou para 1,7, mas disse que queria baixar mais. Os bancos responderam suspendendo as linhas de crédito para o consignado do INSS. Aí o Lula falou que foi um problema de conversa, não se conversou com os banqueiros antes de tomar uma medida como essa. Mas como é que você vê uma medida que é um disparate contra o governo? O governo manda baixar uma taxa de juros e os bancos simplesmente... Não, é uma sabotagem do governo, né? É uma sabotagem. O que eles querem é voltar o pessoal que tem a possibilidade de fazer um empréstimo consignado contra o governo. O governo tomou uma medida que impede você de conseguir esse empréstimo, quando na realidade o que nós temos aqui é uma espécie de lockout patronal. Eles não querem trabalhar porque eles não estão satisfeitos com a situação, com a legislação. Vai um trabalhador fazer isso daí, qualquer pessoa, e você já é acusado de criminoso porque você está passando por cima da lei. Mas não tem a lei? O governo não tomou a decisão de baixar? Aí o cidadão ele tem todo o direito de fazer isso daí, que é uma espécie de lockout. Quer dizer, a sabotagem contra o governo vai, né, tá com as velas enfunadas, aí tá navegando aí a alta velocidade.